Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para estudarmos juntinhos um texto da irmã Cleilma Ricker, cujo nome é Três Histórias, Três Atitudes, Grandes Milagres. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Nenhuma meditação para cada dia do ano, o que nos favorece, né? Que podemos estar aqui todos os dias fazendo o nosso devocional. E quando nós fazemos o nosso devocional, tanto faz sozinhos ou acompanhados, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como os irmãos sabem, eu não escrevi o texto, não ajudei a escrever. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, de forma que nós possamos compreender o que será dito. Senhor Jesus, em teu nome nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu abras os nossos corações e as nossas mentes, de forma que possamos aprender contigo a ter uma atitude sábia diante de todas as adversidades. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto de hoje está em Juízes, capítulo 13, versículos 2 até o 24. Então vamos ler juntinhos aqui. 13, 2. E diz assim, ó. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: Tu és estéril e não tivestes filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido, porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois o teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel no jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo a seu marido e disse: Um homem de Deus me falou. Um homem que tinha aparência de anjo de Deus, tal era o seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou seu nome. Mas ele me prometeu: Conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante, não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até a morte. Então Manoá implorou a Yahvé em oração: Rogo-te ao Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Deus atendeu a súplica de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente e apareceu à sua mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela neste momento. Imediatamente a mulher correu para comunicar a seu marido o ocorrido e lhe disse: O homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. No mesmo instante, Manoá levantou-se, seguiu sua esposa e foi ter com o homem e lhe perguntou: Foste tu que falaste com a minha esposa? E ele afirmou: Sou eu. Então Manoá indagou-lhe: Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? E o anjo de Yahvé esclareceu a Manoá: De tudo que proibia essa mulher, deverá ela, pois, abster-se. De tudo o que procede da videira não provará. Nem vinho, nem bebida fermentada, também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como orientei. E Manoá fez um convite ao anjo do Senhor: Teremos grande alegria em que fiques conosco. Desejamos preparar-te um cabrito.
Ao que o anjo do Senhor ponderou: ainda que permanecesse convosco, não comeria de teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer um holocausto, consagra-o a Yahvé, o Senhor. Manoá perguntou então ao anjo do Senhor: qual é o teu nome para que possamos prestar-te uma homenagem? E o anjo do Senhor lhe respondeu: meu nome é inefável, maravilhoso. Em seguida, Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e a consagrou ao Senhor sob uma rocha. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. Quando as chamas se elevaram do altar, Manoá e a sua mulher observaram o anjo de Yahvé subindo ao céu em meio às labaredas. Imediatamente caíram de joelhos com o rosto rente ao chão. Desde então, o anjo do Senhor nunca mais apareceu a Manoá nem a sua esposa, e ficou claro para Manoá que aquela figura humana era o anjo de Yahvé. Ah, certamente morreremos, exclamou Manoá, sua mulher, porquanto vimos a Deus. Contudo, ponderou-lhe a esposa, se Yahvé tivesse pretendido matar-nos, não teria aceitado nem o nosso holocausto, nem a nossa oblação, e não nos teria feito contemplar tudo que acabamos de ver com os nossos próprios olhos, tampouco teria revelado tudo o que acaba de nos deixar saber. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz a um filho, pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o eterno Senhor muito o abençoou. Sansão estava em Maané, Dan, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia. Amém? Bom, irmãos, então, o nosso texto chama-se 3 histórias, 3 atitudes, grandes milagres. E a irmã Cleilma escolheu a parte B do versículo 19, que diz: o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Ora, a Bíblia tá assim, ó, cheia de histórias e que nos fala de milagres, de coisas incríveis que aconteceram, que o Senhor fez, né? Muitos atos milagrosos. E hoje a gente quer aqui discutir 3 desses milagres que acabam se intrincando, né? Nessa questão de ser estéril, de poder ficar grávida, de dar à luz, enfim. Pessoas que não tinham a mínima possibilidade, né? Então, essas coisas que nós vamos falar, essas 3 histórias que nós vamos falar, vai falar também de como as pessoas que foram alvo desses milagres, como eles agiram, né? Que atitude eles tiveram em relação ao anjo do Senhor. Como esses homens, essas pessoas agiram em relação àquilo que o Senhor disse que faria por eles. Então, na primeira história, a gente vai ler em Gênesis 15, de 1 a 6. Diz assim, ó. Depois disso, depois que Melquisedeque abençoou Abraão, né? Que Abraão libertou a Ló. Então, depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será este o número de todos os seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Bom, então, esse é o primeiro milagre, né? Abraão não tinha filhos e o Senhor disse que faria dele um pai de uma grande nação, e mostrou as estrelas do céu e falou: olha, se você puder contar, é isso que eu vou fazer pela sua descendência. Então, quando Deus falou com Abraão, que levou ele lá para fora, Deus ali estava falando de um milagre, né?
O nosso segundo episódio é esse que nós acabamos de ler em Juízes, né? Que é a vinda de Sansão. Porque depois que, a gente não sabe o nome dela, né? Mas depois que o anjo de Deus apareceu a esposa de Manoá e disse para ela que ela tem um filho e falou como ele deveria ser criado, o que o Manoá fez? Ele orou ao Senhor e pediu que enviasse novamente o anjo a fim de que lhe ensinasse, lhe desse instruções de como que eles deveriam fazer, né? Como que eles iam criar esse milagre que Deus estava dando, né? Então ele pediu que o Senhor mandasse o anjo de novo para o orientar. E a terceira história que a gente vai falar hoje é de Lucas, Lucas 1, versículos de 11 até o 20. E diz assim: Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com espírito do poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. E o anjo respondeu: Sou Gabriel, e eu estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Bom, então, o que o Zacarias fez, né? Deus apareceu para ele, né? O anjo apareceu para ele, assim como apareceu nas outras histórias, prometeu um filho para Zacarias e disse que era uma resposta de oração, mas, ao contrário dos outros, o que o Zacarias fez? Não acreditou, né? Ele falou: Como que isso vai ser? Eu sou velho, minha mulher também é velha. E aí, o que aconteceu? Ó, ficou mudo até o bebê nascer. E nos 3 casos, tudo aconteceu conforme o Senhor prometeu. Todas as esposas que eram estéreis, que não podiam ter um bebezinho, tiveram um filho, cada uma, sendo que 2 delas já eram bem velhinhas. Então, por meio dessas histórias, o que a gente pode aprender? Primeiro, né? A gente tem que crer. Quando Deus nos fala, quando nós reconhecemos a voz do Senhor, nós temos que acreditar nas promessas dele, porque Deus nunca falha, ele nunca falha. A outra coisa importante que a gente tem que ter em mente, que Deus é fiel e Deus é bom, e ele cumpre as promessas que ele faz, ele cumpre os propósitos na vida da gente, ele cumpre aquilo que ele tem para nós, aqueles que são obedientes, que buscam a Deus, que confiam nele. Deus se manifesta. E o terceiro é que quando a gente acredita em Deus, mas de todo o coração, com toda a sinceridade, a gente vê maravilhas. A gente vive e desfruta dessas bênçãos. Então a gente não pode esquecer, são 3 histórias semelhantes, mas são atitudes diferentes. Mas nas 3, Deus se revelou e fez grandes milagres. Então nós temos que crer nas promessas do Senhor, nós temos que nos lembrar que Deus é fiel e bom e Ele cumpre essas promessas. E nós temos que saber que se estivermos conectados com Ele, obedientes, buscando o Senhor de todo o coração, nós vamos contemplar as suas maravilhas. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. A atitude de todos os que creem em Deus é de viver por fé e não por vista. Por isso, contemple as maravilhas do Senhor e desfrute das bênçãos. Bom, irmãos, agora eu vou terminar, né? Deixando aqui o meu abraço de ursa, né? Aquele abraço que eu deixo todos os dias
lembrando que para nós que cremos nas 3 histórias de milagres e sabemos que atitude devemos tomar quando o Senhor nos promete alguma coisa para nós, olha, o abraço é super, mega fácil de dar. Faz parte, né, da vida do cristão. Quero que vocês também se lembrem do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir, né? A nossa frase do ano, que é, olha só, não precisa ficar com medo não, não tema, Deus já está lá.